E hoje a dúvida é: criança está sendo rejeitada pela mãe. E quem contou para o pai foi a avó materna. Esse pai consegue inverter essa residência base da sua filha que mora com a mãe? Fica comigo que você vai descobrir hoje neste vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Andressa, sou advogada e trago para você informações sobre o direito das famílias. Doutora enteada sendo rejeitada pela própria mãe, porém não abre mão da guarda. Descobrimos pela própria avó materna, pois pediu para meu esposo tomar providências por conta do que vem acontecendo. Bom, aqui neste caso, eles querem saber se por esse motivo seria suficiente para alcançar a guarda da criança. Na verdade, eu não sei se ele já tem a guarda, porque ele pode ter a guarda compartilhada. Porém, essa criança mora com a mãe. Aqui nós entramos num campo delicado, uma vez que culturalmente a mãe cuida da criança. Sendo assim, a mãe já enfrenta uma dificuldade enorme em entregar essa criança, mesmo sabendo que pode ser melhor para ela morar com o pai. E mais que isso, muitas mães dependem totalmente da pensão alimentícia. Então, se essa criança mora com a mãe, pode ser que ela também dependa da pensão que o pai fornece para a criança. Então, aí nós já começamos um processo dificultoso, né? Uma vez que nós temos uma mãe que provavelmente não vai liberar essa guarda e ainda ela pode ser dependente da pensão. E temos mais um problema pela frente. Nós temos o judiciário que tende a proteger essa cultura de que os filhos são das mães. Então, para entrar com esse processo e conseguir que essa criança resida com o pai vai enfrentar aí um processo árduo. O que nós precisamos entender aqui? Você passar essa informação para o advogado para entrar com essa inversão de guarda e não ter provas é complicado, porque o advogado falar e não provar é a mesma coisa de não falar. Então, para entrar com esse processo, é necessário ter um lastro probatório, um indício de que isso realmente está acontecendo. Aqui, ela diz que a avó materna já informou isso ao esposo dela, quer dizer, a própria mãe falou que a filha trata mal a enteada. Porém, a avó não seria uma testemunha dentro do processo, até mesmo porque lá na frente do juiz, muito provavelmente ela acaba mudando o argumento dela, que é o que tende a acontecer, para proteger a filha. Então, eu vou dar aqui para vocês algumas sugestões de provas neste caso. E respondendo à pergunta, é totalmente possível pedir essa inversão de residência diante de um sofrimento que a criança está passando. Porque se a criança está sendo rejeitada pela mãe, a criança está em sofrimento. Então, eu preciso fazer o quê? Eu, como adulto, eu vou lá e vou fazer o que ela não pode fazer. Então, eu vou requerer uma mudança na residência para que esse sofrimento não continue. Aqui, qual que é a primeira prova que eu posso ter? De repente, essa avó materna mandou um áudio para esse casal, tá? Quem está me perguntando aqui é a madrasta. Mandou um áudio informando o que está acontecendo. Aqui eu já teria uma primeira prova. Segunda prova muito importante. Hoje é totalmente possível você fazer um tratamento com psicólogo na sua casa. Então você pode contratar um psicólogo, faz aí umas chamadas de vídeo online com essa filha nos dias de convivência e com desse estudo vai sair um laudo. Então, se essa psicóloga colocar no laudo que de fato está acontecendo, né, porque nós esperamos que essa criança esteja compartilhando com a psicóloga as dores dela e essa dor da rejeição esteja nesse laudo, isso será fantástico dentro do processo. Se existir um laudo bom, dizendo o sofrimento da criança, atestando esse sofrimento, muito possivelmente o advogado já consegue uma tutela de urgência para essa criança já começar logo no início do processo a morar com o pai. Então o juiz ele já fixa a residência da criança provisoriamente logo no início do processo, porque eu já tenho uma prova formidável, tá? O que acontece no andar do processo? Quando eu falo de criança, quando eu falo de guarda ou regime de convivência, dentro do processo tem os estudos. Então, tem o estudo social e o estudo psicológico. Quando você para pensar estudo psicológico, estudo social, você acha que é o estudo? Não, não é o estudo.
Você vai passar uma horinha lá com a profissional, seu filho também, e a mãe vai passar uma horinha lá. E lá vai sair uma conclusão desse profissional, que infelizmente vai definir o processo todo. Eu digo isso porque o judiciário não está preparado para as questões das famílias. E uma horinha com você, uma horinha com a mãe, uma horinha com a criança, não vai muitas vezes traduzir o que de fato acontece. Porém, é isso que o judiciário vai te entregar lá no processo. Então, lá no processo vai ter um laudo do profissional, assistente social e do profissional de psicologia. E normalmente o juiz ele vai fundamentar a decisão final dele em cima desses laudos, tá? Então, você pode ter uma prova sua, que é contratar a sua psicóloga para cuidar dessa criança e ter o seu laudo, mas também lá dentro do processo vocês serão avaliados, tá? Então, assim, diante do que essa criança está passando, é totalmente possível pedir uma inversão de residência. O judiciário ele não está preparado para as demandas das famílias. Ele não está preparado. Podemos perceber que muitas vezes os filhos, eles se dão muitas vezes melhor com o pai e muitas vezes com a mãe. E isso é o natural do ser humano. É lá na escola, é com seus amigos, é lá no futebol, é na academia. Você tem, às vezes, afinidade com uma pessoa muito mais que tem com as outras. E às vezes você não tem nenhuma afinidade com a outra pessoa. E isso acontece também no seio familiar. Só que, infelizmente, o judiciário não está preparado para tudo isso. Então, muitas vezes, né, eu já tive casos no meu escritório onde os filhos têm uma conexão muito forte com o pai, porém, como existe uma cultura que os filhos são das mães, esses filhos são criados por suas mães, porém são filhos infelizes, porque eles ficam ali 15 dias longe dos seus pais, onde eles poderia ser o contrário, porque a lei diz que eu tenho que verificar o melhor interesse da criança, e nem sempre o melhor interesse da criança é ficar com a mãe. Então, é isso que o judiciário deveria levar em consideração, mas infelizmente é algo que nós já progredimos muito nesse assunto, mas é algo para progredir muito mais. Eu me lembro de um caso no escritório onde o pai tinha essa conexão maravilhosa com sua filha, são 2 filhos, inclusive irmãos, e ele tentou por diversas vezes a guarda dessa criança. Ele sofreu muito, ele teve medidas protetivas falsas contra ele e com muita dificuldade, mas a filha, ela tinha uma afinidade muito grande com esse pai. Então ela mesma falava: não, pai, eu vou crescer e eu vou morar com você. E não deu outra. Chegou um momento que a mãe não aguentava mais ela, porque ela falava todos os dias que se não deixasse morar com o pai, ela fugiria de casa. O que aconteceu? Essa criança, a mãe mesmo expulsou ela de casa e ela foi morar com o pai. Nós entramos com o processo, pedimos uma tutela de urgência, alcançamos, o processo seguiu, saiu a sentença e a criança ficou com esse pai, tá? Então, pessoal, nem sempre o melhor para a criança é o que culturalmente nós aprendemos. Então, muitas vezes a criança tem mais afinidade com um genitor e é isso que deveria ser avaliado. Na verdade, é isso que você deve avaliar se você está passando por um processo de divórcio ou se você já passou e hoje está em alguma disputa judicial. Será que realmente o seu lar seria o melhor lar para o seu filho viver? Porque o judiciário ele vai cuidar para que a criança tenha um lar referência, um único lar referência, não 2. Tá? Então, é importante você avaliar o que seria melhor para o seu filho. É morar realmente com você ou com a mãe? Porque o judiciário está longe de alcançar uma boa decisão para você. E os conflitos judiciais, eles na verdade mais prejudicam as crianças do que somam para a vida delas. Então, trouxe isso aqui para que vocês reflitam de que, de fato, muitas vezes o judiciário vai falhar, como falha, porém, você precisa ter a consciência e avaliar o que realmente é importante para o seu filho. E neste caso, onde essa criança está sofrendo na casa da mãe, com rejeição, é muito importante que você acione o judiciário. Ah, mas o juiz não vai me ouvir, o juiz não escuta o homem, o juiz não escuta o pai. Você tem que fazer o que deve ser feito. Seu filho não pode fazer, a sua filha não pode fazer isso, ela não vai poder acionar o judiciário. Então você, como pai, tem que lutar e resguardar os seus filhos. Por hoje foi isso, pessoal. Se esse conteúdo foi útil para você, curte o nosso vídeo, segue o canal para que você continue recebendo atualizações que te ajudarão no seu dia a dia.